mais uma aula nossa do curso de Quântica. Nós vamos começar o capítulo 4 hoje, que fala sobre simetrias na mecânica quântica. Tá? E nós vamos ver nesse capítulo, na verdade vamos rever coisas que a gente já viu, só que agora de um ponto de vista um pouco mais amplo, considerando as propriedades gerais de simetria nos sistemas quânticos. Então, uma certa introdução, esse primeiro item chama simetrias, leis de conservação e degenerescência. Então, vocês veem que aqui pelo título já dá para ver que deve existir uma relação entre simetria e lei de conservação. E essa é uma propriedade importante que nós vamos falar nesse capítulo. Então, nos capítulos anteriores, a gente já utilizou o conceito de operador unitário como operador associado à rotação, à translação do estado quântico. E agora nós vamos generalizar, então, este capítulo, vamos torná-lo mais amplo e vamos ver que isso, na verdade, está associado com propriedades de simetria do sistema quântico. Tá? Então, vamos começar com um tratamento geral. Vamos imaginar que a gente tem um determinado operador unitário T, esse T maiúsculo aqui no formato estilizado, para não confundir com temperatura, energia cinética, tempo, enfim, né? E ele está associado a ele é um operador que envolve uma translação infinitesimal dessa forma aqui. Isso aqui é muito parecido com o que a gente já viu, né? Esse operador G nós vamos considerar um operador hermitiano, gerador da transformação infinitesimal, e é uma translação é uma operação infinitesimal genérica e está associado a esse parâmetro epsilon que a gente imagina então pequeno, seja lá qual for a transformação que nós estamos considerando. Né? Então vamos começar considerando que a hamiltoniana é invariante segundo a transformação unitária infinitesimal que a gente acabou de definir. O que é que significa ser invariante? Significa que a nova hamiltoniana ela é transformada por esse operador transformação infinitesimal, e essa aqui a gente sabe que é a operação, né, de transformação. O operador T adaga HT leva então a hamiltoniana transformada. E quando a gente escreve isso, a gente quer dizer que a hamiltoniana ela não sofre mudança quando sob ação dessa transformação unitária e, portanto, ela é invariante segundo essa transformação unitária infinitesimal. Bom, se isso aqui é verdade, segue dessa relação imediatamente a de baixo. Por exemplo, se eu multiplico pelo operador T à direita, ou desculpa, à esquerda, né? Se eu multiplico pelo operador T à esquerda dos dois lados, o produto T adaga, como é um operador unitário, vai dar 1 e eu fico HT igual a TH, o que significa H comuta com T. E, portanto, se H comuta com T, H tem que comutar com G, porque lembra, T é 1 menos I, né? Epsilon sobre H cortado G. Para ela comutar com T, para a hamiltoniana comutar com T, ela tem que comutar com G. Tá? O que significa que se a gente pega, por exemplo, a equação de movimento na representação de Heisenberg, quanto é que vai dar dg dt? dg dt está associado com o comutador de H com G se a hamiltoniana não tem uma dependência explícita no tempo. Tá? Isso foi visto no capítulo de evolução temporal. Ora, mas dg dt ser igual a zero significa que G é uma constante de movimento. Então, veja, vamos ver o que é que a gente partiu de uma propriedade de simetria da hamiltoniana, ou seja, ela é invariante segundo essa transformação unitária, e a gente descobre que a grandeza G, que é a geradora da transformação unitária, então tem que ser uma constante de movimento. E é por isso que tem uma relação entre propriedade, simetria e conservação, né? Leis de conservação. Então, a conclusão disso aqui é que se a hamiltoniana é invariante por translação, por exemplo, então o momento é uma constante de movimento. Então, para o caso específico em que a transformação infinitesimal é uma translação,
Então, se a hamiltoniana for invariante por translação, quem é o gerador da translação infinitesimal? O momento vai ser uma constante de movimento. Se a hamiltoniana é invariante por rotação, então o momento angular é uma constante de movimento. E tanto a primeira quanto a segunda propriedade, a gente usa, por exemplo, na mecânica quântica ondulatória, né? Quando a gente olha, por exemplo, a hamiltoniana que a gente representa o átomo de hidrogênio, ou de uma carga presa por um campo central. Se a gente fizer como o potencial só depende da distância, e a energia cinética não tem dependência angular, né? Só depende do momento linear ao quadrado, então se eu fizer uma rotação de um ângulo qualquer em torno de qualquer eixo, a hamiltoniana se conserva. Qual é a conclusão? O momento angular é uma constante de movimento, e por isso que lá, quando a gente escreve as soluções do hamiltoniano, é muito mais interessante buscar as autofunções simultâneas do hamiltoniano e do momento angular, ou seja, de L2 e Lz. E lá na mecânica quântica ondulatória, isso se traduz para a representação das coordenadas escrevendo em termos de coordenadas esféricas. Então veja que isso aí é uma característica bastante interessante. Voltando aqui um pouquinho, eu já comentei no caso do momento angular, mas quando a hamiltoniana comuta com qualquer outra grandeza física, a gente sabe que eles são grandezas compatíveis e, portanto, a gente pode buscar soluções da equação de autovalores, ou seja, autovetores que sejam simultâneos de H e G, por exemplo. Né? No caso aqui, quando a gente falou do átomo de hidrogênio, o exemplo de um campo central, é muito mais geral do que o átomo de hidrogênio, né? Para qualquer campo central. Né? Isso vale, por exemplo, para a interação nuclear também. Né? Os estados dos nucleons no núcleo de um átomo também é um potencial central, então ele também tem momento angular bem definido e assim por diante. Né? Então, a gente usa isso em vários momentos. Bom, vamos explorar um pouquinho mais essa propriedade. Então, vamos imaginar que a gente conhece o espectro de autovalores e autovetores desse operador G, que agora é uma grandeza física de interesse para a gente. Ou seja, a gente conhece quem são os autovetores G'. Né? E vamos considerar que o sistema está num desses autovetores de G no instante inicial. Então, digamos que eu construí o estado inicial do sistema como um desses autovetores do operador G. Então, se a gente quiser saber onde o estado vai estar num instante qualquer, já aprendemos no capítulo 2 que eu devo aplicar o operador evolução temporal, uma das formas, né? Descobrir qual é o autovetor depois de um certo instante t, partindo de G' em T0, eu tenho que aplicar o operador evolução temporal. Né? Bora? Isso. E vamos mostrar que esse estado, num instante t qualquer, continua sendo um autovetor de G. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos perguntar para esse estado aqui o que acontece se eu aplicar o operador G sobre esse estado G' de T0t. Ora, vai ser G de U de t menos T0 G'. Tá? Agora lembra, se a hamiltoniana do sistema não tem uma dependência explícita com o tempo, o operador evolução temporal é uma função do hamiltoniano. Não é isso? Se G é uma constante de movimento, ou seja, se G comuta com a hamiltoniana, ou em outras palavras, se a hamiltoniana do sistema tem uma determinada propriedade de simetria, de forma que o operador G dessa grandeza física é o gerador dessa transformação, né? Então G comuta com H e, portanto, G vai comutar com U, que é uma função de H. Né? Porque o U, a gente sabe, né? O U envolve uma exponencial de H, que a gente expande em série de potência, então eu fico uma função que é um polinômio infinito de U, então cada termo eu vou analisando, comuta G com U, posso trocar de posição, então, aliás, G com H, então isso vai levar como consequência que o G e o U vão comutar. Ora, se o G e o U comuta, do lado de cá eu posso escrever U de T, G atuando em G'.
O que dá do lado de cá, se o G atuando no ket G', vai dar o alto valor G', vezes o de T G'. Então veja, o que eu tenho do lado de cá é o mesmo estado de partida. E veja que é o alto vetor de G com o mesmo alto valor G'. Né? Então não só é um alto vetor de G, não só é um alto vetor de G, mas é um alto vetor com o mesmo alto valor G'. Né? Bom, ainda, né, considerando o caso que a hamiltoniana é invariante por essa transformação, né, vamos ver o que acontece agora com os autovetores da energia. Então, digamos que a gente conheça a solução do problema de autovalores e autovetores para o hamiltoniano, que são os kets N. Né? Então, vamos aplicar agora o operador T, ou seja, o que será que acontece com um desses kets autovetores de H se eu aplico o operador transformação infinitesimal. Né? Então, nós queremos mostrar que ele também será um autovetor de H com o mesmo alto valor N. Como é que a gente faz isso? De forma similar com o que a gente fez agora. A gente pega o autovetor transformado e aplica o operador H nele. Né? Então, nós estamos perguntando, ei, quem é você? No fundo, a gente está perguntando, ei, você estado transformado, quem é você em relação a H? Mas como H comuta com T, isso aqui é igual a isso aqui, né? É TH em N. Ou seja, H em N dá o EN, seriam os autovalores. T em N, o que eu tenho do lado de cá? Um operador agindo num certo vetor dá o alto valor agindo num certo vetor. Ou seja, o vetor transformado pela transformação infinitesimal, ou seja, se eu faço a transformação infinitesimal agir sobre um dos autovetores de H, ele leva num autovetor que tem o mesmo alto valor de energia. Tá? Beleza. Vamos supor que os kets tal, Tn e N, ou seja, o estado transformado pela ação do operador infinitesimal, eles não são os mesmos estados. São estados diferentes. Mas uma coisa da relação anterior a gente já sabe. Eles são se eles forem estados diferentes, eles são associados à mesma energia. O que significa que o espectro de autovalores da hamiltoniana e de autovetores tem que ser um espectro degenerado. Só assim eu teria, então, que é o que está escrito aqui embaixo. Né? Mas como os dois estados têm a mesma energia, eu tenho que ter o espectro de H degenerado. Né? Então, veja que interessante. Isso vem de uma propriedade de simetria do sistema. É pelo fato da hamiltoniana ser invariante por essa translação infinitesimal que a gente descobriu essas propriedades interessantes. Então vamos pegar um exemplo. Pegar o exemplo das rotações. Né? Então vamos imaginar que o hamiltoniano comute com o operador rotação. Né? Bom, mas isso aqui só vai ser satisfeito se o hamiltoniano comutar com J2 e com JZ. Né? Porque lembra, o operador D de R ele é um operador associado ao momento angular. Então, para que isso aqui aconteça, eu tenho que ter esses dois comutadores. Então, o hamiltoniano tem que comutar tanto com J2 quanto com JZ. Né? Então, significa que a gente pode então construir autofunções simultâneas ou autovetores simultâneas do hamiltoniano, do J2 e do JZ. Ou seja, já teria três números quânticos N, J e M. Tá? E é exatamente o problema de um campo central, que é o exemplo mais usado é o do o átomo de hidrogênio, no fundo, uma carga elétrica, um elétron preso pelo potencial central do núcleo. Né? Porém, o que acontece? Se eu aplicar o operador D de R num desses autovetores NJM, o que é que a gente viu do capítulo anterior? Bom, o que a gente sabe agora é que se o H comuta com DR, esse novo vetor aqui, transformado pela rotação, tem que ter a mesma energia. Então ele tem que ter a mesma energia inicial do estado NJM. Né? Mas, o que foi que a gente viu?
que a ação do operador DDR nos estados JM, e aqui eu já estou incluindo N, leva a uma combinação linear envolvendo os autovalores ou os autovetores com diferentes valores de LZ. Né? Nós vimos isso no capítulo anterior. Esse aqui são os elementos de matriz do operador de rotação. O que significa que vários estados com M diferentes são misturados sob a ação da rotação. Né? Se a gente muda o parâmetro R, ou seja, qual é o ângulo que eu estou rodando, com que eixo, ou se a gente pega o exemplo que a gente falou dos ângulos de Euler, né? Qual é a sequência dos 3 eixos coordenados e o valor dos ângulos que eu faço, né? O que vai acontecer é que a gente obtém diferentes combinações de M, porque no fundo o que eu estou mudando é quem é esse elemento de matriz aqui, que são os componentes dos estados M' que são combinados. Né? Bom, por outro lado, qualquer uma dessas combinações tem que ter a mesma energia, porque a propriedade do hamiltoniano, como está com o operador de rotação, a gente tá imaginando que ela é invariável por uma rotação, é invariante, né, hamiltoniano, é invariante por uma rotação qualquer. Significa que independente do parâmetro de rotação, eu teria que ter cair num estado que tem que ter sempre a mesma energia. Né? Então, a degenerescência, o que a gente imagina? O máximo que pode acontecer aqui é eu ter diferentes valores de M, né? Porque o N tem que ser o mesmo, o J tem que ser o mesmo, porque lembra que quando eu aplico rotação sobre um estado qualquer, ele leva sempre ao mesmo J. Estados com J diferente não são misturados. Então, o N e o J são fixos, mas eu posso ter todos os possíveis valores de M1, de M envolvido. Então, de cara, pelo fato da hamiltoniana ser invariante por rotação, eu já tenho uma degenerescência de 2J mais 1 diferentes estados que vão ter a mesma energia. E veja que isso é uma propriedade geral da hamiltoniana, basta que ela seja invariante por rotação. Ou basta que a hamiltoniana só dependa da distância a um centro de força. Então, todo problema de simetria esférica tem, no mínimo, essa degenerescência 2J mais 1. Então, eu vou ter sempre 2J mais 1 estados autovetores diferentes para o mesmo valor de energia. Né? Então, bom, aqui tem alguns exemplos que a gente vai falar um pouquinho mais nos capítulos seguintes, que é da interação espinhal. Bom, eu vou pular aqui porque o exemplo interessante são os potenciais centrais. Isso aqui a gente vai falar no capítulo que a gente trata de teoria de perturbação. Vai ser muito importante essa propriedade. Tá? Beleza. Então esse é um tratamento geral e a conclusão mais importante que a gente tem dessa parte é que simetria está relacionada com alguma propriedade de invariância do meu sistema. Né? E no caso, normalmente a gente quer determinar as possíveis configurações do sistema, as possíveis energias do sistema. Então, normalmente a gente está falando da hamiltoniana do problema. Né? Então, toda vez que o meu hamiltoniano tem um determinado tipo de simetria, eu vou ter um determinado conjunto de grandezas físicas que são constantes de movimento, e isso vai implicar numa série de propriedades adicionais para o espectro de autovalores e autovetores do problema. Né? Bom, vamos tratar aqui agora alguns casos específicos. Nós vamos começar então com simetrias discretas e vamos começar com paridade. Primeiro que nós vamos tratar paridade. Na verdade, nós vamos tratar de 3 que a gente chama simetrias discretas, que é paridade, translação de uma rede cristalina e reversão temporal. Nós vamos começar com a operação de paridade, que também é chamada de inversão espacial. Por quê? Qual é a definição de operador paridade, ou da operação de paridade? Então, a definição é dada nessa frase aqui. Dado um estado alfa, a gente obtém o estado espaço invertido aplicando o operador π, né?
Então, é um operador unitário que vai promover isso que a gente chama inversão espacial. E qual tem que ser a propriedade aqui? A propriedade exigida é que o estado transformado tem que apresentar o valor esperado de x do estado transformado. Isso aqui é o estado transformado, né? Esse aqui é o ket representando o estado transformado, isso aqui é o bra que representa o estado transformado. Então, do lado de cá, eu estou calculando o valor esperado de x no estado transformado. E eu estou exigindo que o valor esperado aqui, então isso é quase que uma definição. O valor esperado de x tem que ser menos o valor esperado de x no estado original. Por isso que chama inversão espacial, né? E que é uma ideia conhecida lá do que a gente chama paridade de uma função, né? Então, o que é paridade de uma função? É comparar a função em x e a função em menos x, né? Saber se ela tem paridade bem definida ou não, se ela é par, se ela é ímpar, assim por diante. Então, a ideia aqui é parecida, né? Bom, uma das formas de satisfazer esse problema, né? Bom, isso aqui a gente pode... Na verdade, eu estou olhando para essa expressão, né? Eu estou calculando o valor esperado em cima do estado transformado e aqui é o bra, aqui é o ket. Agora, como isso aqui é tudo operação válida, eu posso ler assim, né? Então, uma das formas de satisfazer esse resultado é colocar que a forma mais direta é dizer que o operador x se transforma por essa regra, ou seja, sob a operação de paridade, x elevado em menos x. Né? Que é o que a gente faz quando vai analisar a paridade de uma função. Né? Eu analisar a paridade de uma função, eu calculo a função em x e a função em menos x. E vejo se existe alguma relação entre elas, qual é a relação e assim por diante. No fundo é isso aqui. É exigir, então, que o operador posição, o operador x, se transforme por operação de paridade segundo essa regra. Π x π é menos x. Tá? Então, se a gente usa o fato de que o operador paridade deve ser unitário, então eu posso multiplicar por π pelo lado esquerdo pela esquerda, né, dos dois lados da expressão. Então eu fico π adaga x π menos πx. Agora π adaga é 1, porque a gente imagina, a gente supõe, a gente está falando de operadores unitários, né? E a gente obtém então que xπ é menos πx, ou seja, o operador x e o operador π, paridade, anticomutam, né? Então eles têm uma relação de anticomutação, né? Bom, vamos verificar agora o que acontece com os autovetores do operador posição sob a ação do operador paridade. Então, vamos perguntar, né, se eu faço o operador paridade agir num certo ket e aplico o operador x à direita, não sei o que fez isso, aqui, pronto, e aplico, multiplico por x à esquerda, aí eu vou usar o fato de que x e π anticomutam, então se eu troco a posição, troca de sinal. Agora, o operador x agindo num certo autovetor vai dar quem? Menos x, né? Então, menos x', né? No autovetor x' dá o autovalor menos x'. Então, o que a gente chega aqui? A gente chega aqui, o operador x age sobre esse vetor e dá menos x esse vetor, né? O que significa, essa expressão mostra que o estado πx' também é um autovetor de x com autovalor menos x, que é o que a gente esperava, né? Que seria pegar x, pegar o autovalor e levar em menos x, já que ele é um operador em inversão espacial ou operador paridade. Então, veja só, o que é que a gente chega? A ação do operador π em cima do autovetor x' tem que levar o estado menos x', né? O máximo que pode acontecer a diferença entre eles é ser uma fase, né? Então, a gente poderia escrever genericamente isso aqui. Agora, isso aqui é uma fase arbitrária que a gente determina, inclusive, por normalização, né? Aplica a condição de normalização. Então, por simplicidade e convenção, a gente pode dizer que essa fase aqui é 1. Né? Essa fase aqui é arbitrária, quando eu tento normalizar, ela vai desaparecer. Então, por simplicidade, vamos dizer
que E elevado a IΠ é 1, ou seja, que o operador π agindo no ket x' leva simplesmente a menos x'. Tá? O interessante é o que acontece se eu aplicar de novo o operador paridade. Ora, se eu aplico o operador paridade uma vez, ele me leva no ket x', ele me leva em menos x'. Se eu aplicar de novo, o que é que tem que acontecer? Ele teria que levar de volta para x, né? Então vamos lá, o que acontece π ao quadrado em x'? Então é isso aqui, é πx'. Então, nessa primeira operação dá menos x'. Na hora que eu aplico de novo, troco o sinal, que é isso mesmo que tem que acontecer. Então, π ao quadrado x' leva a x'. E essa expressão indica, então, que π ao quadrado, veja, o máximo que pode acontecer aqui é o alto valor de π ao quadrado, né? Tem que ser 1. Então, o que significa que π tem que ser mais ou menos 1, né? E que seriam os autovalores de π, né? Ou seja, o máximo que pode acontecer é π trocar o sinal do autovetor, né? Bom, além disso, o operador π, a gente está tratando de operadores unitários, né, que promovem operações de simetria. Então, como ele é um operador unitário, então vale essas expressões. Tá? Muito bem, para explorar um pouquinho mais, vamos imaginar a ação do operador paridade junto com a ação do operador momento. Tá? E o operador momento é o operador gerador das translações. Né? Então, vamos calcular a ação dos operadores translação infinitesimal e paridade. Então, vamos fazer essa operação primeiro. Né? Então, eu tenho uma translação infinitesimal de dx' e o operador π. Quando eu faço essa operação aqui, a gente sabe, a translação infinitesimal leva o ket x' em x' mais o argumento, né? dx'. E o operador π agindo aqui vai dar menos o alto valor, que seria menos x' menos dx'. Na linha de baixo, eu vou fazer a operação parecida, só que eu vou fazer a translação de menos dx' e depois π. Se eu fizer essa operação, o que acontece? O π agindo no ket x' vai para menos x'. A translação aqui leva no estado menos x' mais dx'. Veja, o resultado é igual. Mas para o resultado aqui ter sido igual, eu tive, na verdade, que mudar o argumento do operador translação infinitesimal. Né? Então, o que significa que, como essas duas operações conduzem ao mesmo resultado, eu posso dizer esse produto de operadores equivale a esse produto de operadores, que é o que a gente escreveu aqui. Então, π t dx', translação infinitesimal, é igual a t menos dx' π. Aí eu vou escrever aqui quem é a translação infinitesimal de um lado e do outro. Então tá aqui, 1 menos IHP escalar dx'. E aqui como argumento é menos dx', o sinal aqui fica mais. Né? Agora, se eu multiplicar por π adaga à direita, nos dois lados da expressão, então aqui vai ficar π adaga que dá 1. E do lado de cá fica π, 1, né? E o π adaga do lado de cá. Se eu comparar termo a termo aqui, ó, esse primeiro termo aqui é π, 1, π adaga. Então dá 1, que é igual a esse 1 aqui, né? Esse segundo termo aqui, então tem que se igualar a esse aqui, né? Qual é a conclusão? Que menos π escalar dx', π tem que ser p escalar dx'. Mas o dx' aqui é o mesmo, né? Então eu posso resolver esse problema dizendo que o operador p também se transforma por operação de paridade, trocando de sinal. Ou seja, e a gente já viu que se por operação de paridade ele troca de sinal, significa que ele anticomuta com o operador paridade. Né? O operador momento anticomuta com o operador paridade. Muito bem. E em relação ao momento angular total, sob a ação do operador paridade? Bom, primeira coisa, vamos começar com o momento angular orbital. Se a gente pega a definição, e é um momento angular, né? Se a gente pega a definição do momento angular orbital, ele é R vetor P. Né? Significa que se eu aplicar a transformação aqui, transformar L
pela operação de paridade, eu tenho que transformar o produto R vetor P. Cada um deles troca de sinal, né? Então, líquido, o operador L vai em L mesmo. Então, π comutaria com L. Tá? Por outro lado, na mecânica clássica das rotações, a gente sabe que uma rotação 3D comuta com a operação de paridade. Por quê? Porque o que é a operação de paridade no espaço tridimensional? É simplesmente trocar x por menos x, y por menos y, g por menos e. Ou seja, é multiplicar as coordenadas por menos a matriz de identidade, que é essa aqui, né? Então, a matriz que promove a paridade é essa matriz aqui, que é menos a matriz de identidade, né? E vamos usar, então, o postulado do tópico sobre rotação e estender essa propriedade para a mecânica quântica. Ou seja, se o operador paridade comuta com uma rotação, com o operador de rotação, isso significa que ele tem que comutar, por exemplo, aqui no caso a gente pegou uma rotação infinitesimal, né? Tá certo? E isso significa que ele tem que comutar, então, uma rotação geral, né, envolvendo momento angular total. Se o π tem que comutar com d de r, e o d de r é uma função de j, significa que π tem que comutar com j. Ora, mas j, momento angular total, a gente já viu que ele pode ser a soma do momento angular orbital mais o spin, né? Se o j comuta e o L também comuta, para o j comutar com π, o L comutar como o L comuta com π, só se o S também comutar. Então, a gente tem essas regras de transformação, né? Ou seja, essas propriedades de transformação, elas têm um nome, né? Então, o operador x e p seguem a mesma regra de transformação e são chamados de operadores ímpares pela operação de paridade, ou seja, a transformação de paridade troca o sinal do operador. Já os operadores momento angular são chamados de operadores pares porque, sob a operação de paridade, eles se preservam, né? Ou também são chamados de vetores pseudo-vetor nesse caso, e aqui de vetores polares. Tá certo? Bom, vamos encerrar essa primeira aula e até uma próxima, pessoal. Até mais.